Graças e paz, meus irmãos e irmãs. Mais uma vez, com alegria, estamos aqui para falarmos um pouco sobre a palavra de Deus e hoje eu escolhi um personagem. Escolhi o personagem, um grande líder de Israel, que foi Esdras. Então, quero falar sobre os propósitos do coração e falar sobre a vida de Esdras, aquilo que ele determinou para a sua vida, como ele quis seguir a Deus e como ele foi usado por Deus perante o povo de Israel. Esdras, como todos nós sabemos, foi um grande líder em Israel que se dedicou ao ensino da palavra de Deus depois do cativeiro babilônico. 70 anos de escravidão haviam passado, dias tormentosos, angustiantes, sobrevieram sobre a nação de Israel. Morte, fome, opressão, desespero, tudo isso tomou conta daqueles que foram arrancados de suas famílias e lançados para fora de sua terra. Por intervenção divina, o povo voltou à sua terra, os grilhões foram quebrados, o cativeiro acabou, a liberdade despontou como o sol no horizonte, como o sol ao meio-dia. Como o povo deveria viver, então, nesse novo tempo? É como se nós imaginássemos o que vai ser a nossa vida depois da pandemia ou depois do aparecimento de uma vacina. Quais seriam as bases sobre as quais a nova geração deveria erguer os seus valores? Quais seriam os seus princípios, os princípios norteadores para uma vida que pudesse ser digna diante de Deus? É no meio dessa grande crise que aparece então, que surge o líder Esdras. Dos escombros da desesperança, ergueu-se uma coluna de encorajamento para o povo. No capítulo 7, versículo 10, Esdras fala sobre 3 propósitos do coração de um líder, do comprometido com o seu povo. E é interessante nós lermos Esdras capítulo 7, versículo 10. Esdras, capítulo 7, versículos 10. E por que é importante nós lermos? Porque, acima de tudo, porque vai mostrar aquilo que Esdras colocou no seu coração. Olha só que coisa maravilhosa. Esdras, capítulo 7, versículo 10. Diz assim a palavra: porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus julgamentos. Por isso que eu falei propósitos do coração desse grande líder chamado Esdras. E é interessante que então, em primeira coisa que Esdras faz, ele dispôs o coração para conhecer a palavra de Deus. Esdras era um estudioso das Escrituras. Ele examinava meticulosamente a palavra de Deus, ele mergulhava nas águas profundas das mais sublimes revelações emanadas do trono de Deus. Diz o texto que Esdras tinha disposto o coração para conhecer a palavra. E nesse sentido nós precisamos de líderes, de crentes que conheçam a palavra de Deus e o Deus da palavra. Vivemos num tempo de grande apostasia, de surgimento de novidades estranhas às Escrituras, que tem encontrado guarida no coração de muitos crentes. Estamos vendo um povo errante, buscando avidamente as últimas novidades no mercado da fé, correndo atrás de experiências místicas, de milagres arrebatadores, e muitas igrejas deixaram de lado o estudo criterioso das Escrituras, para ouvir muitas vozes e vozes confusas, vozes dissonantes da palavra de Deus, que não trazem o alimento verdadeiro, e é fogo estranho no altar de Deus. Então nós estamos vendo o surgimento de uma geração analfabeta de Bíblia. Quando falta o ensino fiel das Escrituras, o povo cai nas malhas de um experiencialismo louco, varrido, cheio de emoção. E aí se desvia das veredas da verdade. Eu me lembrei aqui de uma palavra
do reverendo Augusto Nicodemos, que diz que o povo hoje, já que eu citei a questão de cheio de engano e sendo um povo analfabeto de Bíblia, o reverendo Nicodemos diz que as igrejas hoje, a maioria dos crentes, sabem muito bem cantar e levantar as mãos, mas sabem muito pouco de Bíblia. E essa é uma grande verdade. Então Esdras se dispôs o seu coração para conhecer a palavra de Deus. Segundo lugar, ele dispôs o seu coração para viver a palavra de Deus. Uma coisa é nós conhecermos. Conhecermos é intelecto, é cognitivo, é racional. Outra coisa é nós vivermos, nós praticarmos, nós realizarmos aquilo que a palavra nos ensina. Esdras não era apenas um estudioso da Bíblia. Ele não era um teólogo de gabinete, um catedrático que, com as suas bravatas em alto volume de um púlpito, trazia mensagens moralistas para o povo. Não, ele vivia aquilo que ele pregava. Sua vida era coerente, ele não era apenas um teórico, ele praticava o que transmitia ao povo de Israel. Sua vida era um exemplo e um paradigma para os seus ouvintes. Esdras dispôs o seu coração para viver firmemente a palavra de Deus, não só conhecer, mas como viver, como praticar. Vivemos hoje também uma profunda crise moral na nossa nação. Aqueles que lideram o nosso povo, com raras exceções, são sérios no discurso, mas quando partem para a conduta são claudicantes, pisam no tomate. Há um abismo entre o que as pessoas falam e aquilo que elas fazem. Essa mesma crise ética tem atingido a igreja, e há um hiato entre o que os crentes pregam e o que eles vivem. Há um divórcio entre a profissão de fé e a prática. Muitos são aqueles que aprenderam do Evangelho, mas não são mais pessoas corajosas, intrépidas, ficaram mornos na fé. Essa é a grande verdade. É preciso, não basta apenas conhecer, é preciso crer e é preciso viver. Não basta ser apenas intelectual, é preciso também ser ético. Não basta conhecer a Bíblia, é preciso também ser piedoso. Orar, ler a Bíblia, meditar, pregar o Evangelho, orar por aqueles que sofrem, fazer da sua religião um apoio aos órfãos, às viúvas, àqueles que sofrem. Então, Esdras, ele dispôs o coração para conhecer a palavra de Deus e também dispôs o seu coração para viver, antes de mais nada, de viver a palavra de Deus. Em terceiro e último lugar, ele dispôs o seu coração para ensinar a palavra de Deus. Então, aprender, colocar em prática e ensinar a palavra de Deus. Olha que coisa interessante. É isso que transforma a mente, o coração e a vontade, para que você seja um crente verdadeiro, para que você seja um cristão que faça a diferença onde quer que você esteja. Esdras segue aqui uma linha de coerência. Primeiro, ele estuda a palavra, depois ele aplica essa palavra à sua própria vida. Então, ele agora vai estar apto para ensiná-la a outras pessoas. Ele não retém a verdade de Deus apenas para si. Ele não sonega ao povo as insondáveis riquezas da palavra de Deus, da graça, do amor, da misericórdia de Deus. Do seu coração aqui, pelo texto que nós lemos, transborda a palavra de Deus. Dos seus lábios jorram mananciais do céu. Sua vida é um vaso útil, um vaso de bênçãos para ser usado para abençoar outras pessoas, ensinando as outras pessoas. Então nós precisamos de líderes, precisamos de cristãos que amem as Escrituras, que amem o povo de Deus, que busquem ensinar com profundidade e fidelidade todo o conselho de Deus. Eu fico muito com o pé atrás quando eu conheço conselhos de igrejas por aí, e eu conheço uma igreja que só meu pai pregava como presbíteros. Então, graças a Deus, nas nossas igrejas, todos os presbíteros pregam, todos os presbíteros ministram aula na escola dominical. Isso é maravilhoso, porque esse é
lá de Tito 3 e de Timóteo, Paulo nos ensina que os líderes têm que ser, a primeira coisa, aptos para o ensino, que Esdras nos ensina nesse último tópico. Então, queria deixar essa palavra para você nessa tarde e noite, que você abra o seu coração para conhecer a Deus, que você abra o seu coração para viver a palavra de Deus e que você abra o seu coração para ensinar a palavra de Deus àqueles que ainda não conseguem ver os milagres de Deus, aquelas pessoas que ainda não conhecem o amor de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te dê uma noite cheia de bênçãos. Deus abençoando a sua vida, a sua casa, a sua família, os seus queridos e amados. Queridas e amadas. Fique na paz, vamos orar em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus e pela ação do Teu Santo Espírito, nós oramos ao Senhor. Pai, nós queremos, Pai, aprender com Esdras, que dispôs o seu coração para conhecer, Pai, a Tua palavra. Ele dispôs o seu coração para viver a Tua palavra. E ele dispôs o seu coração para ensinar a sua palavra. Pai, que esses sejam 3 motivos pelos quais nós batalhemos na nossa caminhada cristã, que possamos ser bênção na vida das pessoas, que possamos abençoar a vida das pessoas com o Teu evangelho puro, que nós não precisamos de novidade, a maior novidade que nós temos foi a vinda de Cristo Jesus, a morte e a ressurreição, e hoje Ele está sentado à direita de Deus Pai, Ele que é o nome que está acima de todo nome, e aquele que todos nós dobraremos os nossos joelhos e diremos que Ele é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde e que o Senhor nos dê uma noite tranquila, de descanso, abençoados pelo Teu santo bendito nome. Perdoa, Pai, os nossos pecados, em nome de Jesus, aumenta a nossa fé. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Fique na paz, que Deus te abençoe, te guarde, te proteja e continue te dando fé para a caminhada da sua vida. Há muita luta, há muito o que fazer e, com certeza, o Pai, o Filho e o Espírito Santo contam com você. Deus te abençoe em nome de Jesus.